Rádiocast Sindiúti, o podcast da educação. Rádiocast Sindiúti, o podcast da educação. Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima. Estamos de volta com mais um programa Roda de Conversa, feito com muito carinho pelo Sindiúti, para você, trabalhadora e trabalhador da educação. Gente, o Sindiúti é o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, o segundo maior do país e o terceiro da América Latina. E nós estamos terminando um ano, vamos começar já o outro ano e chega para nós um desafio ainda maior. Nos mantermos fortes, firmes na luta, atuantes e combativos, não é mesmo? Então, eu falo aqui para a classe trabalhadora, para a categoria da educação, que nós vamos seguir juntos e juntas nesta luta. Nosso programa Roda de Conversa, trazendo hoje para você uma retrospectiva da luta. Gente, e como a educação foi guerreira. Como o funcionalismo público fez a luta. Uma batalha, viu? Contra o desmonte do funcionalismo público em Minas Gerais e contra o desmonte da educação. Nós vamos falar aqui sobre o regime de recuperação fiscal, que ainda não acabou, só teve o prazo dilatado para que o Estado de Minas Gerais defina aí como vai pagar a União. E nós vamos falar também de outros projetos importantes, como a questão da municipalização aqui em Minas Gerais, do projeto Somar e da luta que a educação tem travado. Não foi um ano fácil. E a Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, guerreira nessas batalhas todas, não mediu esforços para comandar esse barco, viu, pessoal? E ela está aqui conosco, abrindo o nosso programa, com o coração também aberto para falar, né, de como foi todo esse ano e como será também a luta para diante, porque a luta não para. Denise, bem-vinda, o microfone é todo seu. Obrigada, Jairo, pela presença. Jairo, nosso presidente da nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E o programa é uma excelente oportunidade para a gente conversar e para a gente explicar para as pessoas o que é isso, né? O que é e o que é o plano de recuperação fiscal e falar um pouco sobre os últimos desdobramentos do plano de recuperação fiscal, das conversas políticas que têm sido feitas graças à mobilização da educação, graças à mobilização do funcionalismo público e das categorias que compreenderam a gravidade do projeto do governo do Estado e o que ele significa não só para nós, servidores, mas para a população que precisa dos serviços públicos. Então, é importantíssimo esse programa, é a nossa maneira de dialogar com as pessoas e de explicar do que se trata. E temos também um outro projeto, que é o projeto do teto de gastos, que é uma divisão do plano de recuperação fiscal, para as pessoas compreenderem. O projeto foi fatiado em 2 projetos por conta das regras regimentais lá da Assembleia, das regras, né, de trâmite jurídico, e ele também é um projeto diretamente dependente do outro. Teto de gastos nunca é uma coisa boa. Vamos nos lembrar do teto de gastos do golpista do Michel Temer, né? 20 anos sem congelados os investimentos em educação e saúde no nosso país, e nós começamos a perceber aí o que isso significou já no governo do inelegível ladrão de joias, como a educação e a saúde, como políticas públicas foram prejudicadas por esse teto de gastos em todo o país. O teto de gastos do nacional não existe mais, né? Foi substituído por uma outra legislação. E nós estamos aqui em Minas às voltas com um teto de gastos que já não deu certo no país e o governo quer implantar aqui em Minas Gerais. Então é importante a gente dedicar essa hora aqui do nosso programa para explicar e para esmiuçar aí os novos os desdobramentos da tramitação desse plano de recuperação fiscal lá na Assembleia Legislativa. A gente já disse isso muito aqui.
para o funcionalismo como um todo. A primeira coisa que saltou aos olhos, obviamente, 9 anos de congelamento de salário. E aí, são 9 anos em que nós não vamos poder fazer a luta para reivindicar, no nosso caso, o reajuste do piso, porque nós teremos um impedimento na legislação. Então, o governo quer nos retirar o direito de reivindicar. Então, isso é importante. A escola não será mais a escola que nós estamos habituados, acostumados, que nós conhecemos como política pública. A escola deixará de ser uma política pública, a escola deixará de ser um direito, a educação deixará de ser um direito, bem como a saúde, porque no plano de recuperação fiscal tem a previsão de entrega, no caso da saúde, da rede FEMIG toda, dos 13 hospitais da rede FEMIG para OS, e no caso da educação, a ampliação da ausência do Estado na vida das pessoas, no caso da educação. Nós já temos uma ofensiva do governo que entrega para os municípios as matrículas do ensino fundamental. Nós também já temos o projeto Somar, que no próprio orçamento, né, isso é pauta para outro programa, uma ampliação de escolas de projeto Somar, são só 3 e quer se ampliar para mais de 30 escolas, projeto Somar aqui em Minas. Além do governo continuar recebendo os reajustes do piso salarial, porque esses reajustes eles são calculados de acordo com a evolução dos recursos do Fundeb. Ele vai receber o recurso e não vai fazer a política de piso salarial, que nunca fez, para falar a verdade, mas a gente sempre está na luta para que essa política seja respeitada, mas o governo vai ter, então, uma justificativa legal para nos negar os reajustes do piso. Os outros estados que entraram em regime de recuperação fiscal já deu errado. Então, o Rio de Janeiro já está no 7º ano do regime de recuperação fiscal, está procurando também, governo federal, dizendo que não tem condições de arcar com os juros, com o serviço da dívida que foi negociado. O estado do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, sim, né? Sim, Rio Grande do Sul. Do Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, que está no 2º ano da recuperação fiscal, também já está dizendo que não tem condições de arcar com os compromissos assumidos de acordo com a lei. Vamos lembrar que a lei que rege a recuperação fiscal é uma lei do governo do Michel Temer, que foi feita lá naquele projeto de Ponte para o Futuro, né, quando a Dilma foi deposta. Então, é uma legislação feita sob medida pelos golpistas para inviabilizar os estados. E lembrando que essa lei não foi modificada. Para ela ser modificada, é necessário uma discussão, um encaminhamento de um projeto de lei para alterar essa legislação. Então, é a lei que nós temos. Nessa lei está previsto congelamento de salários para quem aderir ao regime de recuperação fiscal, fim de concursos públicos, fim de benefícios de carreira, teto de gastos para saúde, educação e para os outros investimentos também. E aí eu queria dizer que agora que nós, o funcionalismo, junto com o Bloco Democracia e Luta lá na Assembleia Legislativa, conseguimos furar a bolha e nacionalizar esse debate, aparece quem? Nunca mereça que a gente fale dele aqui não, mas como tudo que nós vivemos na época do choque de gestão foi muito marcante para a nossa categoria, e o governo de agora consegue ser pior do que o governo da época, né, do choque de gestão, do Aécio. O Aécio apareceu querendo debater dívida, ele não contou que a dívida começou lá no governo do PSDB, não era com ele, não era com o Eduardo Azeredo, né? Que foi resultado da privatização de bancos estaduais, o Benji, o Benji, o Crédito Real e as questões da Lei Candir, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Denise, isso ele fala, não conta. O Zema, ele insiste numa coisa que já está comprovada que não funciona, né, Denise? Tanto o regime quanto a questão do teto de gastos, lá de 2017 já está comprovado que não funciona, não atende a população, e ele insiste nessa questão. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, até para a gente entender por que ele insiste nisso, né, Vera? Sim. Qual que é o fundamento do Zema insistir nisso aí. E ele conseguiu, com essa proposta, unir todo mundo, tanto o funcionalismo público, que é diretamente atingido, quanto as pessoas que usam serviços públicos, né? Então, você tem várias categorias do setor privado, ou categorias que não estão vinculadas ao governo do Estado, que estão participando desse movimento. Você tem bancários, você tem pessoal dos Correios, você tem metalúrgicos, você tem várias categorias
Se você for olhar, não está diretamente petroleiros, né? Influenciados por isso. Mas a gente, quem não é funcionário público, também usa o serviço público, né? Sim. E nós, da classe trabalhadora, que usamos o serviço público. Então, vai atingir a gente frontalmente, que a gente sabe que tem proposta de OS, né, Denise? Que nós vamos explicar aqui o que é também, né? Essas organizações sociais, que vai privatizar o atendimento, tanto na saúde quanto na educação e, por incrível que pareça, até na segurança pública, viu, Vera? Então, é um risco muito grande aqui para Minas Gerais. É uma proposta que não funcionou em lugar nenhum e que não vai dar certo aqui em Minas também. E, além do mais, o Zema continua insistindo na venda das estatais mineiras, né? Por isso que ele insiste no regime de recuperação fiscal. Tem uma outra proposta que veio do governo federal, veio do Senado, que é uma proposta que a gente precisa avaliar também bem, vai parecer uma proposta mais interessante para Minas Gerais, porque a proposta que o Zema traz, ela não acaba com a dívida, Vera, do Estado. Sim, aumenta a dívida. Aumenta a dívida, né? Inclusive aumenta a dívida. Então, é um projeto dele, pessoal, do governo dele, não um projeto de Estado, em que ele tenta mirar 2026, né? Ele tenta se sair bem com essa questão do regime de recuperação fiscal e mirando a sua candidatura em 2026 ou para o Senado ou para a presidência da República. E a gente vai discutir bem isso aqui, quais os prejuízos que o povo mineiro vai ter essa questão do regime de recuperação fiscal na Assembleia. É que você tem um povo que se diz patriota, que é Temer, Bolsonaro, Zema, mas na verdade são entreguistas, né? Não tem nada de patriotas, né? Na China é diferente, no próprio Estados Unidos é diferente, lá eles não deixam vender as empresas estratégicas deles. Mas quando você acha um governo entreguista como nós tivemos aqui, e tem ainda em Minas Gerais, aí é uma festa, né, Denise? Todo mundo de fora vem comprar, né? As usinas da CEMIG aqui que foram vendidas na época do Bolsonaro, foi para estatais chinesas, francesas e italianas. Então, assim, eles estão expandindo o seu... Sim, que é normal, que é natural deles fazerem isso, né? Enquanto estatais desses países. Agora, o difícil é entender como é que um governo é entreguista aqui em Minas Gerais. E Denise, eu acho que o Zema está com um grande problema, sabe? Olha só, ele estava viajando, passeando aí pelo exterior, quando foi feita essa negociação aí, essa conversa de melhorar a questão da dívida. Sabe o que ele fez fazer lá na China? Fazer um convênio para formação de professores de uma plataforma. Vergonha, né? Minas Gerais tem 12 universidades federais, tem 2 universidades estaduais. E o governador precisa ir à China. Na verdade, ele foi vender as coisas aqui, né, Denise? Ele fala que foi fazer isso lá, mas na verdade foi vender. E aí ele está com um grande problema, Vera, porque o Zema, quando assumiu o primeiro mandato e o segundo, Denise, ele prometeu a venda. Ele prometeu privatizar a educação, saúde e segurança. E ele vai entregar isso para alguém, né, Vera? Sim. Tem alguém que já está prometido isso, né? E esse pessoal deve estar cobrando dele. Cadê o que você prometeu? Cadê a entrega que você falou que ia fazer para a gente? E quando o governo federal traz uma proposta de, por exemplo, federalização da CEMIG, Copasa e Gasmig, que seria a entrega dessas estatais para o governo federal, continuando em empresas públicas, federais, na verdade, se transformaria de estatal para federal, para o abatimento da dívida, ele criou um problema para o Zema, porque como que ele vai fazer com isso? E para quem ele prometeu que ia entregar a CEMIG, por exemplo, como é que vai ficar essa história? Vai passar para o governo federal e ele perde a entrega, ele perde a venda? Né? E o valor que ele tinha colocado a CEMIG de 18 bi, era para vender, e agora nessa negociação o valor de mercado da CEMIG é 30 bi, Denise. 30 bilhões de reais, quase o dobro do valor que ele colocou para possível venda da empresa. Como é que ele vai explicar para os amigos dele que melou, que não dá mais para entregar a CEMIG, Copasa, Gasmig, não dá mais para fazer OS, organização social, que é um grande dinheiro, né? Quem pegar vai ganhar muito dinheiro na saúde, na educação. Então, assim, apareceu um grande problema para ele. Por isso que ele está forçando a barra e por isso precisa ter a nossa pressão muito forte na Assembleia, que ele quer forçar a barra para aprovar o regime de recuperação fiscal, que na visão dele de poder, que você colocou bem, Denise, é a única saída que ele tem. É a única saída que ele tem. E aí vai aparecer de tudo, né, velho? Apareceu o Aécio Neves, apareceu uma gente fazendo proposta, agora vai aparecer um campo de gente. Mas isso é interessante também, Denise, apesar de toda a crítica que nós temos ao Aécio, a outras pessoas que estão fazendo propostas, é interessante que o Rodrigo Pacheco, com o governo federal, levantou a bola, né? Então, que existe alternativa. Não é a única alternativa o regime de recuperação fiscal. Então, para o Zema também é um problema, que ele é tão incompetente que ele nem conseguiu negociar ou pensar outra proposta. Pega uma proposta que já não deu certo lá em 2017, traz para agora para poder atender um projeto de poder dele, né? Então, assim, dá um debate muito legal com a população de como o Zema é incompetente, como esse modelo de gestão dele não traz nenhum benefício para Minas Gerais. A Lei Candir foi um lesa-pátria do Fernando Henrique com o Eduardo Zeredo, na época, governador. E por que essa dívida tão alta de Minas Gerais, do governo federal com Minas Gerais? Que é a questão do minério, da privatização da Vale,
Depois a gente faz um debate sobre isso aí para as pessoas entenderem o que é essa dívida, né? Mas agora você tem a CEMIG e Copasa, essas empresas grandes do Estado, colocadas aí. A Codemig, eles falam que a questão de minério que ela tem para explorar ainda no Estado são coisas de trilhões de reais. Trilhões de reais. E de 100 anos para frente. E você pega uma CEMIG, o potencial da Copasa, né? E coincidentemente, Denise, começa a aparecer uns problemas na CEMIG e na Copasa, né? Começa a faltar água na região metropolitana, umas coisas esquisitas, né? Pois é. Umas coisas que sem explicação, que Explode nunca a adutora. aconteceu. É. Falta água, né, sem explicação técnica nenhuma direito. Os trabalhadores da Copasa têm denunciado isso. CEMIG começa a pipocar falta de energia no interior, né, para as pessoas ficarem nervosas com a empresa e achar que tem que privatizar mesmo, né? Então, a cartilha é a mesma, não mudou nada, gente. De novo, o Zema não tem nada. E Ele faz as a mesma contas cartilha de lastigagem quando tentaram privatizar tudo no Brasil. Pois é, gente, muito obrigada, Jairo. Realmente são alertas importantes, lutas necessárias, e nós estamos aqui também com a nossa querida Marcele Amador. Ela é professora, diretora do Sindiúti e coordenadora do Departamento de Comunicação. Esteve muito na Assembleia Legislativa, foram mais de 40 dias, tá, pessoal? Mais de 40 dias úteis na Assembleia Legislativa, fazendo a luta contra o regime de recuperação fiscal, juntamente ali com o Bloco Democracia e Luta, né? Liderado aí pela oposição ao governo Zema, com a presença marcante da nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, que foi guerreira. E agora não é da educação mineira, mas não, é do povo mineiro, viu, gente? Pois é, nós vamos conversar com a Marcele Amador, que vai nos explicar um pouco mais sobre a situação de momento e contar como é que foi a luta contra o regime de recuperação fiscal. Chega junto, Marcele Amador, traga aí as notícias pra gente de momento que você tem a respeito desse assunto. Então, nos últimos meses é que a gente começou a direcionar bem mais a luta contra o regime de recuperação fiscal, que ele entrou na pauta, né, na tramitação na Assembleia Legislativa. Então, foi desde agosto que a gente está num excesso de lutas ao regime. E foi em agosto, no final de julho para o início de agosto, que foi criada a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. Ela vai surgir ali, no contexto para discutir os impactos do regime de recuperação fiscal sobre servidores e servidoras, mas principalmente sobre a população de Minas Gerais. Acima de tudo, sobre a vida dos mineiros e das mineiras. Mas aí eu tenho uma notícia para dar. A Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, ela veio para ficar, Vera. Ela veio para ficar, ouvintes. A Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos é uma frente que foi criada para combater o regime de recuperação fiscal, mas agora ela é permanente. Olha que excelente. Ela é daqui para frente. Que ótimo. O que tem acontecido? Então, vou fazer rapidinho um resumo do que é o regime de recuperação fiscal. É um projeto do governo de Minas Gerais, do governo Zema, para pagar uma dívida muito estranha, uma dívida que não teve auditoria sobre ela, uma dívida questionável e uma dívida que aumentou extremamente no governo Zema. É uma dívida que era de 100 bilhões, que passou a 160 bilhões desde que Zema assume o governo em Minas Gerais. Então, isso aí já é um indicativo bem grave. É uma proposta de não pagamento dessa dívida durante 9 anos. E aí o nome e essa proposta até soa como interessante, gente, mas não é. É só o nome que é bonito, não é bom, porque pensa, não é uma dívida que vai desaparecer. Não é uma dívida que vai sumir da vida dos mineiros e mineiras. É uma dívida que vai aumentar. Quando daqui a 9 anos a gente se encontrar novamente com essa dívida, ela não vai estar parada nos 160 bilhões. Ela vai ter aumentado 210 bilhões. Então, ou seja, é você postergar um problema. Sim. Deixar um problema no colo do próximo gestor e, na verdade, deixar um problema para mineiros e mineiras. Esse é o primeiro ponto. Mas que para que Minas entre, faça adesão a esse programa, tem algumas prerrogativas, como ficar 9 anos de congelamento de salário. 9 anos sem reajuste de salário dos servidores e servidoras. E aí, Vera, vale lembrar que o servidor e a servidora pública faz parte do povo. Que o servidor e a servidora pública movimentam a economia dos municípios, do estado, né?
Então, se você impacta na vida dessas pessoas, você impacta na vida Geral. da sociedade em geral, mineira. 9 anos sem concurso. Ou seja, 9 anos de precarização dos trabalhadores e das trabalhadoras. De previsão de OS, não é isso? De contrato temporário. E a gente sabe que não é isso que rege a lei. A Constituição É uma estratégia, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Exatamente. É uma escolha de governo. 9 anos de congelamento das nossas carreiras é isso. Só que o que acontece? Nós descobrimos, Vera, desde agosto para cá, que esse projeto do Zema nunca foi sobre a dívida. Nunca foi para solucionar a dívida em Minas Gerais. Eles fazem tudo de caso pensado. Caso pensado, planejado. Por quê, Marcelo? Por que você está falando isso? Boa. Porque nos últimos tempos, no último mês, em que essa guerra foi mais acirrada, nós tivemos a entrada. E isso vale lembrar que foi graças à nossa mobilização contundente na Assembleia Legislativa. Sim. Da Frente Mineira, das categorias. A gente conseguiu chamar a atenção do governo nacional, do governo, né, do Brasil. E aí a gente vai ter a entrada de 3 agentes. Na verdade, 2. O Rodrigo Pacheco, em conversa com Haddad. E, claro, terceiro, o governo Lula, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 3 agentes. Os 2 fizeram esse encaminhamento. E aí, nessa conversa entre esses 3 agentes, foi dito que poderia haver outra saída. Certo. E aí, a gente ficou super feliz, mas para o nosso assombramento, para nosso grande susto, a gente viu continuar a tramitação do regime de recuperação fiscal na Assembleia. Então, a gente falou, opa, mas peraí, então não é sobre a dívida. Não é sobre a dívida. E aí deixaram os deputados da base do Zema numa situação muito complicada. Porque a gente percebia, Vera, que embora eles senta e levanta, que a gente chama, né? Senta e levanta para tudo que foi proposto, para que suspendesse, para que aguardasse a tramitação, eles estavam apertados. E prova disso foi quando o regime de recuperação foi para plenário. O que acontece quando vai para plenário? Não teve quórum. Ou seja, o governo não teve deputados suficientes para aprovar o regime de recuperação lá na Assembleia Legislativa. E ainda assim continuou a tramitação. E a gente, extremamente exauridos nessa luta, mas permanecemos ali. Outra apontamento desse jogo do Romeu Zema foi que precisava haver um encaminhamento Ô, Marcele, Sim. só para voltar um pouquinho, foi prorrogado o prazo. Calma, onde eu quero chegar. Mas teve antes, na Assembleia, teve uma vontade muito grande de que o projeto fosse votado, não teve? Não, é isso que eu estou dizendo. Chegou um ponto que o Bloco Democracia e Luta e também dos deputados de oposição ao regime de recuperação fiscal, eles obstruíram durante todo o tempo. Obstruindo, ganhando tempo, evitando que fosse, né? A gente ficou todo esse tempo obstruindo, pedindo para suspender, suspendia de uma semana para outra, enfim. Só que chegou num ponto, quando isso tudo aconteceu, Vera, quando houve esse processo, esse início de negociação com o governo federal, que aí o bloco de oposição falou, opa, não, então vamos votar. Vamos ver quem são, é a hora da verdade. Vamos colocar agora em pratos limpos, quem são os deputados e as deputadas que são contra o povo mineiro. O povo, e que é a favor do regime, que é a favor do regime. Por quê? Porque aí foi percebendo esse jogo. Outra coisa que nesse momento a gente viu acontecer é porque, vamos lá, mas tem o prazo até o dia 20 de dezembro. Sim. Era o prazo final para que houvesse a adesão, né? Tá. Para que tramitasse na Assembleia essa questão do regime. Então, ficou aquela pressa, foi votado em caráter de urgência, daqui e dali. Ok, não teve quórum. Só que tinha que haver uma ação do governador, que era o seguinte: ô STF, faz favor aí, né, STF? Nós estamos negociando com o governo federal. Estica esse prazo. O STF é o A Supremo dilação Tribunal do prazo. Federal. Isso. Né? Só que isso tinha que partir do governador.
E ele não fez Ele isso. não oficiou, gente. Ele não encaminhou esse pedido ao STF. Ele encaminhou um dia antes da dilação Sim. do prazo. E depois da E pressão. errado ainda. Ah, ainda errou. E foi errado. Gente. Aí eu penso, Vera, será que é incompetência desse governo? Não, gente, é um projeto. O Zema queria a todo custo Passar esse passar regime. isso. E aí, foi perceptível daqueles deputados que são, Uhum. eu não vou dizer nome, né? Sim. Que são office boys, né, do governo lá, a aflição deles de passar aquilo. Era visível, era nítido no olhar, o desespero, em contrapartida com outros deputados que são da base do Zema que não queriam votar, tanto que não teve quórum. Então, tá provado que nunca foi sobre a dívida. Nunca foi. Pois é, gente, você viu que a luta é grande. Eu ainda quero trazer para vocês aqui um pedacinho de quem colaborou muito com essa luta conosco, lá direto da Assembleia Legislativa, que foi o Hugo do Sinfasfisco, presidente do Sinfasfisco. Nós vamos falar dele aqui um pouquinho também. Foi muito guerreiro, foi muito presente e atuante. O Robson do Sintec MG, Sindicato dos Correios, também sempre junto com a gente. No segundo bloco, ele estará conosco, que é a deputada Beatriz Cerqueira, com aquela mensagem, né, especial. Ela fez uma mensagem muito bonita para a Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. Estará aqui conosco também. E, gente, olha só, para fechar a prosa sobre aí a luta contra o regime de recuperação fiscal, a adesão do governo do Estado aí a proposta de Zema, que já está sendo, né, costurada de outra forma em Brasília. As notícias do fechamento do ano são boas nesse sentido, mas a gente gostaria ainda de ressaltar que tudo isso foi possível graças ao trabalho do funcionalismo. 27 entidades, sindicatos, associações representativas da categoria se uniram pela Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. E foi esse pessoal que fez toda a diferença. E nós estamos aqui também ouvindo o Hugo René, que é presidente do Sinfasfisco, e ele esteve sempre falando aqui conosco da preocupação com o regime de recuperação fiscal, e ele também foi um daqueles que teve lá a barraca instalada na Assembleia Legislativa para acompanhar todo o processo de tramitação do projeto de lei naquela casa. E eu queria saber de você, Hugo, sobre o regime de recuperação fiscal, que o governo falou e anda falando. É sério ou é engodo? Eu tenho dito que nós estamos, mais uma vez, diante de uma hexacombe de uma bomba para as pessoas mais humildes de Minas Gerais. Sim. O que vai acontecer é que não vai ter serviço público. De verdade, vai acabar. Você que tem filha e filho na creche, não vai ter mais creche. Se você usa a escola pública, fique atento, porque a intenção, porque não vai poder ter concurso. Por que eu digo que não vai ter? Não vai ter concurso, não vai ter servidor público. E as pessoas têm que entender que o Estado só existe, quem entrega o serviço é o servidor e a servidora pública. Outro dia, um deputado da base do governo disse que o salário do servidor é muito pesado, então teria que diminuir. Aí ele diminui o salário do servidor e faz o quê? Porque não fez nada, tá? Sim. Então, suponhamos, a folha do Estado custa 3 bi. Se você multiplicar por 13 o ano todo, são 39 bilhões. Se você dividir pela quantidade de mineiros e mineiras, 21 milhões, você tem R$ 1.800 por ano, R$ 150 por mês. Se você que está nos ouvindo achar que com R$ 150 por mês você consegue pagar a escola, a médica, a enfermeira, a creche, a segurança pública, aí você pode defender o regime de recuperação fiscal. Se você achar que não dá, que com 150 por mês você vai precisar do servidor, porque vai ter o prédio da escola, mas não vai ter professora. Isso. Vai ter o prédio do potinho, mas não vai ter médico e enfermeira. A da creche também. Vai ter a viatura, mas não vai ter o policial. Se você concordar com isso, você passa a defender o regime de recuperação fiscal. Se você não concordar com isso, você tem que vir para a nossa luta. Porque a nossa luta não é só para o servidor público, não. A nossa luta
é contra a destruição do Estado, é contra fazer você ter que pagar a escola, fazer você ter que pagar o médico e a médica, fazer você ter que pagar a creche. Nós estamos lutando pela base da pirâmide social do Estado de Minas Gerais. O regime é só uma grande enganação. É você dizer que está devendo, você que está nos ouvindo, você, minha senhora e meu senhor que estão nos ouvindo, é o seguinte, ele está dizendo que ele deve R$1.000, mas ele não quer pagar esses R$1.000. E aí ele quer deixar para o próximo governo, lá daqui 9 anos, o próximo governo pegar. Só que você acha que vai abater esses R$1.000? Não vai não. Não vai não. Esses R$1.000 vão estar em R$1.300, R$1.400 quando vencer. Então o que ele está dizendo é que, outro dia eu vi um deputado dando um exemplo bem bacana disso. Ele diz o seguinte, que é a mesma coisa do senhor e a senhora aposentados, que falam assim, estavam devendo muito, aí fala, deu um jeito nas nossas contas. Mas não tem dinheiro, como é que fez? Eu deixei para os nossos filhos e netos pagarem. É isso que ele está dizendo, o próximo governo vai pagar. Com juros, e aí é que está o problema, com juros de agiota. Essa dívida, com o regime de recuperação fiscal, a dívida que é hoje de 160 bilhões, vai estar em 210 bilhões de reais. Vai se tornar impagável mesmo. Ao invés de discutir a dívida, eles querem penalizar com o pobre, mas o pobre mesmo, porque o rico, ele dá benefício fiscal. O governo atual fez uma opção pelo rico. Esse número é muito interessante para você que está nos ouvindo. Esse governo que fala que colocou Minas nos trilhos, ele pegou a dívida do Estado em 114 bilhões. O Estado tem 303 anos. Vejam bem, em 303 anos, o Estado de Minas Gerais construiu uma dívida de 114 bilhões. O Zema hoje, ele elevou essa dívida para 165 bilhões. Se considerar de curto prazo, 177. Ou seja, ele cresceu sozinho, só ele, em mais de um terço da dívida. E ele vai dobrar a dívida com o regime de recuperação fiscal. Então, o cara que diz que é um ótimo gestor, ele está dobrando a dívida. E fez alguma coisa? Ele fez alguma coisa de interessante para a população? Tem asfalto novo? O do sítio não vale. Tem asfalto novo? Tem estrada nova? Tem alguma coisa que chegou para vocês de novo? Não tem. É isso aí, minha gente. A coisa é séria, mas teve o bloco Democracia e Luta da Assembleia também, ajudando muito nesta luta, e nós vamos chamar aqui uma pessoa preponderante na Assembleia, uma parlamentar que fez toda a diferença. Você já sabe de quem eu estou falando. É assim, da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que não estaríamos aqui nessa condição, não fosse o trabalho dela e de outros parlamentares de oposição ao governo Zema. Mas a Bia, gente, ela soube muito bem valorizar todas as pautas do funcionalismo e tem feito um trabalho, assim, fenomenal. Por isso nós estamos aqui ouvindo também a deputada, porque ela soube, inclusive, reconhecer aqueles que fizeram a luta. Vamos ouvir a deputada. Essa última fala que eu terei na discussão desse projeto, eu quero dedicá-la a quem fez um trabalho fenomenal de luta contra o regime de recuperação fiscal. Entidades que compõem a frente em defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. São entidades que estão, nos últimos 2 meses, presentes todos os dias aqui na Assembleia, que foram muitas vezes ignorados por vários colegas deputados, quando vocês pediram reuniões nos gabinetes. Eu sei bem o que é isso, eu já fiz muito isso durante os 3 mandatos que eu estive na coordenação geral do Sindiúti. As pessoas que fizeram um sacrifício de 10, 12 horas de estrada para passar o dia inteiro aqui, passar a noite viajando, passa o dia inteiro aqui para voltar e passar outra noite viajando. Trabalhadores que assumiram paralisações. Foram dias de muito sacrifício. Nós tivemos que batalhar muito espaço na mídia para que a nossa versão também fosse apresentada à sociedade e não apenas a versão do governo. Se nós compararmos no início como eram as manchetes e as chamadas sobre esse assunto e como elas são agora, essa mudança nós devemos substancialmente a vocês. Então eu quero agradecer a vocês. Se não fossem vocês, Minas Gerais estaria numa situação horrível, trágica.
e nós já teríamos perdido a votação aqui na Assembleia. A gente não pode deixar o parlamento destruir a nossa vida. Porque quando a gente faz isso e a gente nega a luta no parlamento, a gente está corroborando para um outro extremo com o discurso da não política. Como se o parlamento não tivesse importância na vida das pessoas. A gente pode não estar aqui, mas as mineradoras estão, o poder econômico está, a FIENG está, todo mundo que vai lucrar com a privatização está e que quer o regime de recuperação fiscal. Então, esses grupos econômicos estão todos os dias aqui. Nós não os vemos, mas eles estão todos os dias aqui. Então, foi muito acertado aqueles e aquelas que entenderam que a luta tática, nesse momento, era aqui. Vai lá saber se quantos jantares estão sendo patrocinados por quem está defendendo grupos privados, que quer o regime, que quer a privatização das 13 unidades da FEMIG, que quer avançar a privatização no socioeducativo para virar um grande negócio, que quer avançar com a privatização na educação. Porque todos pressionam o parlamento. A diferença é que vocês pressionam assim, ó, cara a cara, assumindo o que escreve, com as faixas, com as bandeiras, com a presença, com os corpos, né? Enquanto tem outros grupos que fazem a pressão pelo poder econômico, faz a pressão com os jantares em Nova York, com as agendinhas construídas na COP, que deveria ser do meio ambiente, mas no caso de Minas, é o lugar da destruição do meio ambiente. Mas muitos jantares lá, muitos jantares na China, muitos jantares no Japão, muitos jantares em Nova York. Essa é a diferença, que vocês que fazem a pressão aqui, fazem olhando cara a cara na gente. E eu prefiro muito mais essa pressão, porque aí a gente sabe do lado certo que a gente sempre tem que estar, que é da classe trabalhadora. Parabéns a vocês. Minha discussão, presidente, Vossa Excelência sabe, todos sabem que eu sou contra o regime de recuperação fiscal e meu posicionamento é contrário ao projeto de lei 1202. Obrigada. Pois é, gente, eu gostaria aqui, aproveitar que a deputada está falando aqui para a gente, foi um trabalho incessante, subir um som, uma música para agradecê-la por tudo, agradecer também a todos vocês da educação, a todas as nossas professoras, os nossos professores, aqueles que nos ajudam a fazer o Roda de Conversa, a nossa equipe, sempre presente, sempre atuante, né? Vamos, e para os professores e professoras, vamos bater palmas para eles. Esse Brandão, ajuda aí, anjos da guarda, só ver só. Discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Gente, nessa retrospectiva nós temos também um pouco do muito que o governo do estado fez contra a educação, contra esse segmento tão importante e necessário para a população. O governo Zema, com os seus projetos aí de municipalização, o projeto Somar, que, segundo a deputada Beatriz Cerqueira, parece coisa boa, né? Mas não é não. Palavrinhas bonitas para explicar coisas ruins. É isso que ela fala. E nós vamos, então, acompanhar aqui com a nossa coordenadora geral, Denise Romano, do Sindiúti, explicando e fazendo a luta. Foi uma luta grande, não é mesmo, Denise? Vamos acompanhar esse trabalho, porque nessa retrospectiva não podemos deixar de falar de municipalização e do projeto Somar.
acho que é importante a gente recapitular, lá no início do projeto Mãos Dadas, quando o governo do estado ofereceu municipalização para Contagem, para Belo Horizonte, para Betim. A Prefeitura de Contagem negou, não teve interesse com uma leitura, né, de qual é a competência do município, manteve as escolas estaduais como estaduais em Contagem. Em Betim, por uma outra filosofia, né, da Prefeitura, foram municipalizadas 20 escolas estaduais em Betim, porque a Prefeitura precisa concordar com essa municipalização. E em Belo Horizonte, o processo não teve continuidade, porque na consulta feita ao então prefeito da época, que era o Alexandre Calil, a prefeitura, naquela época, quando o prefeito era o Alexandre Calil e o vice era o Fuad, né? Então foi nesta gestão, negou e disse que não tinha interesse em municipalização de matrículas aqui em Belo Horizonte. E agora nós estamos vendo aí uma mudança de cenário, com uma tentativa de convencimento da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Educação, através do secretário municipal de Educação, para se fazer um processo de municipalização de escolas estaduais aqui em Belo Horizonte. Eu acho importante a gente dizer, primeiro, não é obrigatório o processo de municipalização. Na Constituição de 88, ela determina que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Prioritariamente não quer dizer exclusivamente. Sim. O que o governo do estado tenta fazer é transformar em exclusivo o atendimento do ensino fundamental para as prefeituras e em exclusivo o atendimento do estado para o ensino médio. Mas isso não corresponde ao que diz a Constituição. A Constituição diz prioritariamente. Portanto, todas as vezes que nós batalhamos e lutamos contra a municipalização, por óbvio, por um dever de representatividade da nossa categoria, porque a municipalização de matrículas do Estado, ela traz prejuízos econômicos para a nossa categoria, ela traz desemprego para a categoria da rede estadual e ela causa desassistência para as comunidades. Mas não é verdade que o município é obrigado a aceitar essa transferência de matrículas como pregam as pessoas que estão a serviço da Secretaria de Estado da Educação. Então, o que é importante a gente destacar? Todos os municípios onde a gente batalha é justamente porque o município não cumpriu o que é prioritário para ele. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o município de Itabirito. Itabirito tem um número de cobertura de educação de 0 a 3 anos, um déficit, quer dizer, crianças fora da escola, de mais de 50% de matrículas, de crianças que estão desatendidas fora da creche, porque não há atendimento, vagas suficientes para elas. Ora, se o município prioritariamente precisa atuar na educação infantil, não há que se falar em assumir outra modalidade de ensino, já que ele não cumpre o que é prioritário para aquele público ali que é a educação infantil. Então, o governo do estado de Minas Gerais, que faz todo aquele discurso de austeridade, de quebradeira, né? O estado está falido porque tem que ter recuperação fiscal. Isso que o estado está fazendo com Mãos Dadas, ele está abrindo mão de receita. Ele abre mão de receitas, das receitas do Fundeb, porque os alunos vão e o Fundeb vai junto. É isso que eu ia perguntar. O que a prefeitura, o que o Estado não conta para as prefeituras, e nós aqui contamos, é que o que o Estado investe por ano por aluno é infinitamente menor do que o valor que muitas prefeituras investem. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o investimento por aluno é de 2020, 2021 e 2022. Em 2020 eram 105 mil matrículas. O investimento do ensino fundamental per capita aqui em Belo Horizonte era de R$ 10.048,59. Em 2021,
uma oscilação para 103 matrículas, 103.911 matrículas. Um investimento anual de R$ 1.264.360.733,06 centavos. É muito dinheiro, né, gente? E R$12.167,73 de investimento por aluno, que é o que a Prefeitura de Belo Horizonte investiu em 2021. Em 2022, 103.560 matrículas, R$1.614.046.166,52 de investimento no ensino fundamental e R$15.585,61 de investimento per capita. Isso quer dizer o quê? Por aluno. Por aluno. Que a Prefeitura de Belo Horizonte investiu. O governo de Minas informou em 2021 que o investimento por aluno no projeto Mãos Dadas é de R$ 4.595, valor inferior ao investido pela Prefeitura. Não há nenhuma informação se este valor foi alterado. Se a Prefeitura mantiver o nível de investimento, e não mantém, viu, gente? Não, né? As prefeituras, quando assumem as matrículas do município, elas não conseguem manter o nível de investimento, porque o número de alunos aumenta muito, a conta feita, a conta do Estado é abaixo, então a Prefeitura tem que fazer o quê? Ela tem que diminuir o valor do investimento per capita para conseguir atender todo aquele volume de alunos que ela recebeu. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte teria, né, que se ela aceitasse as matrículas do Estado, ela teria que baixar o valor per capita em 30%. Para ela realizar o que o Estado está propondo. Então, algum projeto da Prefeitura de Belo Horizonte ficaria sem ser cumprido ou esvaziado de recurso, porque eles aceitariam esse processo de municipalização. Gente, conforme nós estamos conversando aqui sobre aquelas palavrinhas bonitas, não é, Marcele Amador, que é diretora do nosso sindicato, Sindiúti? Nomes bonitos para coisas feias. Nós temos aí o projeto Somar e eu queria que você explicasse para gente que bicho é esse. Por que é importante a gente não deixar essa pauta cair no esquecimento? Bem, continuando, Vera, ainda na pauta daquilo que fere os direitos da educação, o Zema está tentando também expandir o projeto Somar em 30 escolas. E é tudo nome bonito, né, Vera? Tudo projeto bonito, Somar. Todo mundo olha Parece assim, que é uma legal, coisa boa. Esse projeto Somar nada mais é do que privatizar as escolas estaduais. Aí ele tenta isso com os prefeitos, né? Tenta. Com os prefeitos. Tenta em todo lugar. As escolas que aderiram foram duas de Belo Horizonte, uma de Sabará. E as pessoas das escolas, olha que desumanidade, elas ficaram sabendo através do jornal que essas escolas não existiriam mais. Os efetivos dessas escolas foram transferidos para as outras escolas e os designados, contratados, perderam o cargo, perderam seus empregos. Aí todas as pessoas porque aí você pensa assim, não, mas eu sou efetivo. Não, você não vai ficar nessa escola privatizada. E aí lembrando qual é a lógica? Contratar com salários menores, sem direitos, sem carreira, né? É uma forma também de negar o piso, a luta do piso, né? Que foi uma luta tão árdua, Marcelo, para poder vocês terem um salário um pouco mais digno. Aí, de repente, vem isso. Porque volta com o salário, gente, aquele que falou que, né? Aqui na minha região, se oferecer um salário mínimo, consegue contratar. Então, ele quer voltar para esse estágio. Exatamente. Mas, enfim, mais alguns... Marcelo, então, aí eu queria dar um aviso aí. Justifica uma greve, viu? Só notícia. Para chamar a população, a gente precisa dizer disso aqui. Sim. Fica atento, gente. Fica atenta, porque isso vai tramitar. E aí, o dia que a gente chamar vocês para uma agenda na Assembleia, é importante que quem puder vá, porque isso passa nas comissões e a gente estando ali, mostrando a nossa força, a nossa resistência. Mobiliza, né? Mobiliza.
Gente, pois é, a luta foi grande, né? A retrospectiva mostra que realmente foi um trabalho árduo e tem muito mais a ser feito. Eu sou a Vera Lima, vou deixando vocês aqui na saudade, porque infelizmente o Roda de Conversa está chegando ao fim, né? Teremos aí um novo ano, 2024, e com ele novidades, né? E quem sabe outros projetos diferentes do Roda de Conversa, mas que vão trazer para vocês essa comunicação popular que é tão importante e tão imprescindível. Nós agradecemos todos os parceiros e parceiras, as rádios que retransmitiram o nosso programa, a Rádio Web Brasil de Fato, a CUT Minas, sempre junto, né? Porque o programa Roda de Conversa nunca foi feito sozinho. Sempre tiveram os nossos parceiros, a deputada Beatriz Cerqueira, o deputado federal Rogério Correia, enfim. Foram muitos e muitas, eu não posso falar nomes de todos aqui, porque não teríamos tempo, mas deixar aquele aperto gostoso para você, aquele abraço bem carinhoso do Roda de Conversa, e agradecer muito ao Sindiúti por esse projeto maravilhoso de comunicação sindical popular para a classe trabalhadora, um sindicato de vanguarda, de luta, que percebeu a importância da gente colocar esse projeto no ar. Então fica aqui o meu agradecimento todo especial a você, que está do outro lado do dial, que nos ouviu tão atentamente, que quantas vezes participou aqui conosco, deixando a sua mensagem, né, o seu abraço, a sua opinião. Todos vocês seguem aqui guardadinha no peito, do lado esquerdo do peito. Um abraço, gente.